Obrigado, queridos. Você pode sentar. Aleluia. Graça e paz, queridos. Aleluia. Efésios 3:20. Você pode abrir aí, NVT. Diz assim: toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Sabe, irmãos, existe uma possibilidade da gente estar dentro desse versículo, ou a gente deixar as coisas passarem despercebidas. Ou nós nos encontramos dentro da palavra de Deus, ou a gente apenas tem essa... O que você está fazendo? Estou vivendo. Como é que está a vida, meu irmão? Estamos aí, na luta. Misericórdia, né? Mas existem esses conceitos da palavra de Deus que tem a capacidade de nos chamar para dentro daquilo que Cristo fez, daquele sacrifício que Cristo fez. Eu não gosto muito de falar desse local, mas eu sempre falo do setor de chácara. Eu fui incumbido, eu tinha como é que a gente fala? Eu tinha uma responsabilidade de cortar a grama daquele lugar. Eu tinha essa responsabilidade, era do pastor, ele passou para mim. Eu olhei para trás, não tinha ninguém, eu disse, vai ser eu mesmo que vou ficar com essa responsabilidade. E o pastor, na época, ele dava aula no Rema, e eu ficava com aquela responsabilidade de, durante a semana, passar a máquina naquele lugar. Irmãos, eu não sei se já aconteceu isso com você. Alguém passa algo para você fazer e deixa você livre. O pastor me deixava livre para eu fazer qualquer dia da semana. E eu deixava sempre para quando não tinha mais jeito, né? Na última hora, eu acho que eu estou confessando isso agora. 10 anos depois. Mas Deus é fiel para nos perdoar. Mas... existe isso, mas eu ficava livre para fazer aquele serviço. Mas foi por causa dessa liberdade que eu sempre deixava para o último minuto, né? Para o último dia. Era sempre na sexta-feira que a gente fazia, que quinta-feira a gente tinha culto, ou quarta-feira também eu tinha essa liberdade. Mas eu quero chamar essa responsabilidade para nós, de que a liberdade que nós temos, às vezes ela é perigosa se a gente não ter um senso de responsabilidade com aquilo que é colocado na nossa mão para fazer. E sempre quando nós temos essa percepção de que a palavra de Deus, Cristo já fez tudo por nós. Domingo passado nós tivemos a ceia, e a gente sabe que a ceia é uma representação de tudo aquilo que Cristo fez, que está na palavra de Deus, que nós precisamos trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós, aquele sacrifício. Mas existe uma responsabilidade ali, e existe Paulo falando a respeito de como nós devemos ceiar, trazendo essa responsabilidade. Então nós temos uma liberdade em Cristo, que nós precisamos preservar e não usar de qualquer forma. Amém? Nós temos, a palavra de Deus nos garante que nós fomos abençoados, mas como nós vamos lidar com essa palavra? Você é abençoado. Amém? Mas só que parece que a gente vive como foi agora. Eu ouvi um amém na hora que eu falei ser abençoado, porque às vezes a nossa reação não é como a palavra diz. Você é abençoado. Mas você percebe que existe alguma responsabilidade da gente ouvir e da gente falar aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Então eu estava lendo esse livro, O Caminho de Deus para a Saúde Mental. Eu acho que tem aí não, né, Josh? Vai ter pedidos. E eu notei que pessoas iguais, semelhantes a nós, eles passam pelas mesmas pressões mentais,
Como a Joyce Meyer disse, né, que a nossa mente é um campo de batalha. E pessoas que foram ao extremo da desgraça e saíram porque elas começaram a meditar na palavra de Deus de uma forma correta. Então, irmãos, às vezes eu tinha esse sentimento, às vezes eu colocava isso antigamente, não é de agora, graças a Deus eu fui liberto disso, que eu botava um dinheiro no bolso e dizia, eu vou comprar um livro. Quando chegar lá em Taguatinga, aí eu olhava o preço e dizia, meu Deus do céu, é um preço não. Mas é interessante, irmãos, porque é um peso que vem sobre a minha vida, somente, né? Eu tomo essa responsabilidade para mim. Mas é melhor quando a gente diz que nós somos libertos disso. Amém? Hoje, graças a Deus, a gente dá o quê? 5 passos ali e compra um livro. Porque nós já temos na nossa livraria. Não tem como você mudar de ideia e chegar lá e dizer assim, não vou comprar não. Não tem, é perto. É perto. Então existe essa capacidade da gente ter a nossa mente focada naquilo que é do céu. Nós precisamos ter esse despertar de que as coisas de Deus, por mais que existe algo que diz que nós já fomos abençoados, que nós somos justiça de Deus, existe a nossa parte de agarrar e crer nisso. Porque eu não sei você, meu irmão, mas o diabo ele não desiste de você. Todos os dias ele está lá, você é próspero? E por que sua geladeira está igual água e qualquer falou de manhã? Está tudo branco, não tem provisão. Mas a nossa realidade não é essa. Amém? Então, o tema da ministração é agarrando-se às verdades ouvidas. E nós temos esse discernimento de que uma verdade para nós, ela tem que ser libertadora para nós. Amém? É uma verdade que nós precisamos colocar ela em primeiro lugar na nossa vida. E qual que é essa verdade? A palavra de Deus. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se ela tem que ser conhecida, nós precisamos ter um esforço para fazer ela ser conhecida para nós. É necessário a gente ter esse despertamento de que nós precisamos investir tempo para a gente conhecer. Conhecereis a verdade. Sabe, o Fran precisa conhecer a verdade dele, eu preciso conhecer a minha, a respeito da palavra, a respeito do chamado que Deus tem para a vida dele. Mas isso não vai partir do pastor. A gente vai até onde, eu gosto de falar isso, onde as pessoas permitem a gente entrar na vida delas. Elas compartilham algumas coisas, a gente inspirado pelo Espírito, a gente fala, dá um conselho aqui e ali, mas 99,9% é a pessoa que tem que agir. Se a gente indica um livro, a gente não pode dizer, fecha as portas, só vai sair daqui quem comprar o livro. No final do culto, a tua senha para sair vai ser, eu apresentar lá, eu comprei, o recibo está aqui, tá lá, eu vou mandar colocar lá o Pix, você só vai sair quando você comprar o livro. Não. Se bem que se o Espírito mandar, a gente faz. Mas existe uma liberdade no Espírito. E não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. A gente indica, existe uma liberdade para você. Nós precisamos ser amantes da leitura. Nós precisamos trazer essa realidade para nós. A Bíblia é uma bênção, irmãos. Não tem livro que se compara, não tem. Não tem escritor que se compara a Deus, não tem. Sabe, mas os livros, eles vão trazer um fundamento para nós que pessoas igual a mim e você, eles se encontraram em alguma situação no caminho na vida deles, e eles superaram, e eles colocaram em papel, somente para você dizer, ei, você é capaz, viu? Você é capaz. E são histórias que estão contidas nesse livro, chaves a respeito da Bíblia e de experiências, onde as pessoas, elas não se envolveram tanto com seus pensamentos ao ponto de dar ferramentas para Satanás e deixarem que as suas vidas fossem levadas para a morte.
Porque pessoas ousadas resolveram levantar a sua voz e dizer: Satanás, a minha vida não foi você que me deu. Você não, você parece um termo muito, né? Tratando, não foi tu. Mas não é interessante, irmãos, que a nossa vida diante de uma verdade que ela precisa ser conhecida, alguma coisa eu tenho que mover os meus pés para fazer com que essas verdades elas entram no meu coração e as coisas começam a mudar. Sabe, eu já falei algumas vezes, quando eu cheguei aqui, eu nunca imaginava ter tirado uma habilitação. Por quê? Porque você fica dentro de um ciclo onde as possibilidades são as pessoas que ditam para você, não é você que cria. Hoje nós temos uma liberdade de dizer: a culpa não é do pastor e não é do irmão, as oportunidades sou eu que vou criar para mim. Porque eu já conheço uma liberdade onde eu tenho uma palavra que me garante que Deus é o meu pastor e nada eu tenho falta. Mas você sabe por que a gente acredita nessas verdades? Porque nós precisamos fazer alguma coisa. Eu passei agora, graças a Deus, por um sintoma de enfermidade, penso uma coisa diabólica, e onde eu precisei me encontrar com aquelas verdades a respeito de cura que a gente ouve dentro da igreja, que a gente lê, e eu resolvi me posicionar a respeito disso. Sabe, irmãos, a palavra de Deus é a verdade, disso a gente não tem dúvida. Mas a palavra de Deus é a verdade. Até ela ser verdade para você, existe um caminho a ser percorrido. Amém? Então, às vezes, esse caminho a ser percorrido para a gente chegar a essa mesma verdade que a Bíblia diz, que nós somos abençoados, que nós somos livres de doença, que nós não somos mais miseráveis, que nós não vamos tomar emprestado, nós vamos emprestar. Mas para a gente chegar a essa conclusão, dessa verdade para nós, irmão, a gente vai ter que deixar muita coisa pelo caminho. Sabe, quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu fui confrontado foi em relação aos meus amigos. Dizer: tu é crente agora? Aposto com você. Não, você não, isso é uma piada. Não sabendo eles, irmão, que piada era aquilo que eu vivia. Aquelas coisas que a gente fazia, que eu fazia. Porque existe uma verdade contida na palavra de Deus que vai, irmão, preencher tudo aquilo que a gente pensa que o mundo preenchia. Meu Deus do céu. A verdade de Deus, irmãos, a palavra de Deus, aquilo que nós precisamos hoje, somente a palavra de Deus nos dá. Sabe, às vezes a gente fala: eu não sei o que você está passando, parece uma frase para preencher ministração. Não, mas isso é uma verdade, irmãos. Nós não sabemos mesmo do que você está precisando, mas uma certeza que nós temos é que dentro da palavra de Deus existe todas as soluções. Amém? Dentro da palavra de Deus existe tudo aquilo que nós precisamos. Mas o foco que nós precisamos ter é andar como a palavra de Deus diz. Está doendo? Está. Sabe, mas a cura está disponível para nós. A falta bateu na tua porta? Bateu, irmão, é verdade. Mas a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Não existe porta fechada para nós. Por mais que nós olhamos, pode ter uma porta fechada, mas Deus, Ele é perito. Você lembra daquilo que a gente leu em Efésios 3:20? Toda a glória seja dada a Deus por seu grandioso poder, que atua em nós. Olha o segredo. Que atua em quem? Atua em mim, atua em você. Então existe ou não existe uma parte sua para ser feito? Existe, irmão. Toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em mim. É capaz de realizar o quê? 2 dedos de provisões. Não é assim, não? É capaz de realizar o aluguel do próximo mês.
infinitamente mais do que poderíamos pedir. Ou seja, aqui 2023, irmão, já está garantido, segundo Deus. Segundo Deus, tuas contas para 2023 já estão todas liquidadas. Amém? Porque é infinitamente mais 2025. Você percebe, irmãos, que se a gente não tiver ousadia para falar dessas coisas, a gente não vai viver elas. Sabe, eu estava lá na última aula do Luan, lá em Taguatinga, e ele falou assim: qual que é o bairro mais nobre aqui de Brasília? Você estava lá no dia? Estava não, né? Sexta-feira, no último dia. Você estava? Vocês são minhas testemunhas vivas. Qual que é o bairro mais nobre? Aí o pessoal falou, Lago Sul, Lago Norte. Não foi isso? Quem queria morar lá? Eu acho que meia dúzia de pessoas levantou as mãos, a sala lotada. Aí ele trazendo a respeito disso, ele disse: você nunca nem imaginou como é que você vai usufruir, né? Mas é interessante que a gente precisa nos localizar nessa palavra, irmãos, a respeito de ousadia também. A respeito de tudo aquilo que a gente sabe que é bom para nós, mas a gente acha que é muito para nós. Amém? Nós vamos chegar em algum lugar, se preocupe não. Com isso que eu estou falando. Mas não é interessante que às vezes você vê, eu estava no carro levando o Rico para o Rema, aí eu colocando o cinto, não, eu já tinha colocado o cinto, que eu já tinha saído de casa. É um gabinete, para quem está assistindo, é um gabinete compartilhado. Aí ele colocando o cinto, vou jogar a culpa para ele, é uma criança, não está aqui mesmo, então pronto, jogamos. Ele colocando o cinto, aí ele começou a falar: papai, é o seguinte, você já falou com minha mãe? Eu disse: falei o quê, cara? Ele disse: agora nos Estados Unidos está frio, está bom dela começar a ver quanto que é os hotéis lá, porque a gente vai viajar. E ver as passagens, porque ele falando assim como se fosse a coisa. Aí ele falando: papai, fala para minha mãe olhar as passagens, olhar os hotéis, porque lá está frio, a gente vai ver a neve, aquele negócio todo. Eu me senti um shake do lado a respeito disso. Mas a mentalidade daquilo que a gente está falando, irmão, está afetando alguém, afeta pessoas. Eu não sei se você já passou por isso, de ser surpreendido pelos seus filhos. É interessante que eu e a Josiane, a gente estava dentro do carro, o Rico falou a respeito de... a gente não sei se era... não sei o que era, mas ela falou assim, ela disse assim: não, senhor, você não pode, porque você não é casado ainda. É que a Josiane estava falando: não vai ficar lá em casa, alguma coisa assim. Aí ela linkou a questão do casamento como responsabilidade para decidir alguma coisa. Aí eu disse: meu Deus do céu, a gente precisa ter cuidado com esse menino. Mas não é interessante, irmãos, que a responsabilidade da palavra de Deus para nós às vezes é difícil, mas para a pessoa que está do nosso lado, às vezes é a coisa mais natural do mundo. Ele crê numa passagem para passar umas férias nos Estados Unidos, que nem passaporte a gente tem. É fácil demais. Aí a gente está olhando aqui a palavra de Deus que diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Aí a gente pega alguma coisa que o diabo traz dificuldade para nós e diz: Deus não é mais infinitamente mais. E a gente começa a fazer propaganda daquilo que o diabo levanta a placa, irmão. Sem querer a gente faz isso. Eu não quero que você fique triste não, tá? Deus é bom.
Deus é bom e Deus é poderoso, e nós somos da palavra, e nós vamos viver tudo aquilo que a palavra diz que nós somos capazes de viver nessa terra. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você é o alvo preferido de Deus nessa terra. Você é o endereço de Deus, meu irmão. Amém? Você é o endereço de Deus. Eu estava assistindo um programa na televisão, onde lá a temperatura é 45, 50 graus abaixo de zero. É interessante que eles fazem um buraco no gelo, botam o carro todo equipado lá e botam o anzol para pegar peixe. Na hora que o peixe sai, depois de 1 ou 2 minutos, o peixe está congelado, porque é muito frio. E o repórter falando: por que vocês vivem aqui? Simplesmente porque lá tem os diamantes mais valiosos do mundo. Se não estou enganado, é na Noruega ou em outro país, mas está lá a reportagem, está lá o programa, está tudo certo. Pensei agora está tudo certo lá, está para todo mundo. É uma fonte bem segura de que é verdade. Existe um buraco gigantesco no meio da cidade, onde as pessoas extraem esses diamantes. Irmãos, não tem dificuldade, irmão, onde existe provisão. Aquelas pessoas naturalmente olhavam para aquele lugar e via que ali não importa, pode ser 100 graus, se existe essa na escala. Ainda bem que eu nem completei, mas não importa se for muito frio. Sai rápido desse negócio aí. Deixa quieto, não vou me meter com esse negócio de grau, deixa só isso mesmo, 45, 50 abaixo de zero, tá bom demais. Mas a questão da dificuldade, irmãos, as pessoas não importa, elas estão congelando lá. Mas por que as pessoas não vão? Porque lá existe algo tão precioso que não existe em parte nenhuma do mundo, não existe lá. Vamos trazer isso para a palavra de Deus. Não importa o local que você está, irmão, a provisão de Deus está aí. O milagre está aí. A capacidade de entender, irmãos, que coisas infinitamente mais são criadas, mas preste atenção nisso, quando o poder que está dentro de você é um poder celestial, e ele consegue achar espaço na sua boca para dizer: 2023 vai ser tudo diferente. Meu Deus. Irmão, será ser ousado dizer, pastor, deixa eu virar pastor aqui, que tem mais responsabilidade. Será ser ousadia dizer que 2023 é o ano da nossa mudança de prédio? Irmão, a Bíblia conta, nós estamos falando, você precisa se agarrar com as verdades que você está ouvindo. E às vezes essas verdades vai ser necessário você sair do lugar, irmão. Lembra de Abrão, quando Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a Ceilândia? Foi isso que ele falou? Não, vai para a terra que eu vou te mostrar. Irmão, crer em Deus nem sempre, irmão, é algo natural, ou nunca vai ser algo natural. Nunca vai ser do jeito que a gente quer, nunca vai ser da maneira que a gente pensou. Sabe, eu fui fazer uma viagem mais Josiane, peguei um carro. Quando chegou lá por 800 e não sei quantos quilômetros, a gente foi dar na chave de manhã cedo para chegar no local onde a gente... Quem disse que o carro pegava? Te dava na chave e o carro... Também corta esse negócio do barulho aí que não é legal, ficou legal, né? A gente tinha duas possibilidades, irmãos, ou de ficar naquela cidade com aquilo que estava acontecendo, sentar, chorar no meio-fio e entregar tudo. Irmão, mas nós passamos o ano inteiro sendo poldados com as palavras, cheios da palavra, arraigados, ensinados,
falando, ministrando a palavra de Deus, para um carro tirar a tua paz. A Josiane estava lá dando e eu dizia assim: pai, foi você que está tudo certo, nós saímos, nós não estamos em desobediência nenhuma. A Josiane começou a dar umas voltas ali, o carro ia, né, ele fazia o barulho lá, que eu não vou fazer. Mas chegou um momento que o carro pegou e pronto, a gente foi, a nossa viagem nunca mais deu problema. A não ser quando eu passei em cima do quebra-mola, que o carro quase se transformou em um avião. Mas nós chegamos no nosso destino, porque, irmãos, porque a nossa segurança na palavra de Deus é justamente para esses momentos. Sabe, a gente falar da palavra aqui, a gente diz: ei, irmão, tu é abençoado, aleluia, eu sou mesmo. É bom demais. Ai, irmão, mas quando eu peguei minha filha lá no hospital, sabe, a única coisa que dá vontade de você fazer é entregar os pontos. Se você não tiver, tem um relato muito legal dessa moça nesse livro, que fala justamente a respeito disso, de que a nossa mentalidade, irmão, ela muda qualquer cenário, naquilo que a gente está firmado, muda qualquer coisa. Quem falou que a liberdade liberta foi Jesus. Ele diz: a verdade liberta, meu irmão. É como se ele falasse para cada um de nós: ei, você precisa conhecer essa verdade, e essa verdade vai te libertar. Não é o gerente do banco, não, é essa verdade. Não é o emprego que você está, não, é essa verdade que vai te libertar. E eu comecei a orar, então o carro pegou, está tranquilo. Você sabe que às vezes nós somos, nós não, né, eu. Quando as coisas estão tudo bem, parece que, não, vou orar para quê? Está tudo tranquilo. Irmãos, mas aí, como nós temos ouvido neste lugar, no Rema também, é uma base disso. Quando está tudo bem, é aí que você tem que intensificar a tua oração. É justamente aí que é o processo da fé. É justamente aí que nós precisamos levantar a nossa voz. Ei, está tudo bem, mas vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Hebreus 2. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós estamos crescendo. Você pode dizer: eu estou crescendo? Eu estou crescendo. Aleluia. Nós estamos crescendo, irmãos, no entendimento da palavra. Hebreus 2:1 diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção. Olha só, na NVT diz isso. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido. Olha só, eu gostei dessa tradução. Precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Irmãos, isso traz uma responsabilidade tão grande para nós, para o nosso futuro, para a nossa família, para a nossa rua, para a nossa igreja. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. As verdades para que nós não vamos nos desviar delas. Existem as verdades do reino de Deus, irmão, mas existe uma capacidade, ou existe uma possibilidade. Paulo fala a respeito disso. Existe uma possibilidade de você se desviar dessas verdades. Ele fala sobre duas pessoas. Eu não anotei aqui, mas ele fala sobre duas pessoas que ele teve que entregar para Satanás, porque foram pessoas que estavam com os ouvidos fitados na palavra, mas depois essas pessoas naufragaram na fé. Sabe, irmãos, nós sabemos que temos muitas pessoas, tem chegado muitas pessoas na nossa igreja, pessoas novas, pessoas que nasceram de novo. Sabe, irmãos, mas
necessário a gente nos colocar, eu me policiar e você se policiar com isso. Nós precisamos estar aqui para a gente ter a nossa comemoração no outro prédio próprio. Mas a nossa empolgação vai ser melhor. A nossa empolgação com essas verdades da palavra de Deus, meu irmão, elas precisam ser muito mais do que um amém e um aleluia. Porque é isso que vai trazer uma certeza de que a palavra de Deus é a verdade para nós. Nós precisamos mudar alguma coisa na nossa vida? Precisamos. Você quer que algo mude na sua vida? Você não vai assistir o Jornal Nacional, meu irmão. Não vai ser assim que vai mudar as coisas. Ou uma série na Netflix. Não vai ser. Você vai ter que colocar a Bíblia ali e dizer assim: pai, eu quero uma saída. Sabe, há quatro anos atrás, eu estava sem saída, morando em Águas Lindas, uma terra de provisão, de milagres. Coisas maravilhosas estão surgindo naquele lugar. E eu estava lá 3 horas da manhã sem ter saída nenhuma. E eu peguei a Bíblia e disse: Senhor, se a tua palavra ela funciona para fulano, funciona para ciclano, ela vai funcionar para mim também. Não existe filhos prediletos, mas existe orações e fé que definem algumas coisas na nossa vida. Amém? Aí eu peguei a Bíblia, irmão. Eu não fiz igual aquelas revistas da Avon, abri, surgiu, não. Existe lá um relato das nossas vidas, e que, irmão, eu creio sem duvidar no meu coração que o Espírito mostra para você, diz assim: olha, está aqui, ó, o teu remédio está aqui, ó, vai declarar, Marcos 11, 23. Vai declarar a palavra, vai trazer essa realidade para dentro de você. Não vai ser isso que vai tirar a tua paz. Você acredita que um caroço queria tirar o meu sono? Eu que sou muito rápido para dormir. A Josiane está lá, vamos conversar. Eu disse: bora. Na hora que ela está na segunda frase, eu já estou. Estou capotado já. Mas essas certezas da palavra de Deus, meu irmão, sabe, elas precisam ter um lugar no nosso coração. Sabe, eu peguei a Bíblia e eu disse: pai, eu quero ver essas verdades, eu quero viver. Sabe, Efésios 1:3 saltou, acho que saltou da minha Bíblia, eu nem peguei. Coloca aí por gentileza, Efésios 1:3. Sabe, esse versículo, meu irmão, foi a única coisa que me tirou de uma opressão, né, de um pensamento. Pensa, você não tem nada, meu carro tinha sido roubado, a parcela da casa estava atrasada, eu não tinha emprego, o menino estava doente. Rapaz, pensa no negócio, pensa no moído, numa coisa esquisita. Nessa versão diz assim: todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Sabe, eu peguei essa verdade, eu disse: Pai, em nome de Jesus. Sabe, irmão, eu sei que vocês já ouviram isso, mas para finalizar, na mesma semana eu recebi 2 propostas de emprego. Sabe, mas eu percebi algo, enquanto eu não me coloquei diante da palavra de Deus. Você precisa, meu irmão, se identificar com a palavra de Deus, não somente no meu momento eu acho que não existia momento pior do que aquele, mas não precisa ser assim para você, sabe, mas naquele momento, esse versículo, meu irmão, era como se chegasse alguém e dizia: ei, rapaz, para com isso, você é muito mais do que uma porta de emprego fechada. Levanta daí, meu irmão, bota um sorriso no seu rosto, seja a sua própria piada. Se não tem emprego, vai acontecer. Se levanta desse lugar aí, sabe, a palavra de Deus começa a te motivar,
começa a te jogar para cima. Ei, meu irmão, teu vizinho não vai tirar a tua alegria, o teu carro não vai tirar a tua alegria. Não importa se ele é apagado no meio do trânsito, irmão, está chegando carro novo. Não importa, vai chegar, está chegando, já chegou. É tempo de milagres, sabe? É tempo da gente se mover nessas coisas celestiais, né? Isso tudo é bênçãos celestiais. Irmão, foi dado a nós a bênção, nós precisamos viver elas aqui, nessa terra. É aqui que nós precisamos provar da bondade de Deus, daquilo que Cristo conquistou para nós. Sabe, irmão, não tem fundamento Cristo ter vindo, morreu, viveu como homem, passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos, teve as mesmas tentações, mas a Bíblia diz o quê? Ele venceu. Você também é capaz. Você também é capaz. Você também é capaz. Ei, meu irmão, não é tempo da gente chorar o leite derramado. Se for necessário, a gente começa tudo de novo. Mas uma coisa é certa, meu irmão, nós não podemos dar combustível para Satanás dizer que nós não vamos conseguir. Sabe o professor que estava me dando aula para eu tirar a habilitação? Ele olhou para mim, eu estava assim sentadinho, ele disse assim: olha, você sabe que você tem que pegar mais aula. Eu disse: rapaz, eu não tenho mais dinheiro não, eu vou marcar minha prova aí. Ele: não, você sabe que você não vai passar, né? Eu disse: eu sei, mas marque minha prova. Ele: não, você vai pegar mais 5 aulas. Eu disse: cara, não tem mais dinheiro para gastar com esse negócio não, marca minha prova aí. Tinha 5 pessoas, alunos dele, ele foi lá, pegou o nome certinho e eu fiquei lá, do lado. A primeira que foi não conseguiu tirar o carro. Misericórdia, coitado. A segunda, quando chegou bem na rampa, o carro apagou. Eu fui o último. O cara do Detran falou assim: não, pode deixar o carro aí. Sabia aquele pensamento: você não passou, porque você meteu a terceira bem, fazer o retorno, e você não passou, você acelerou o carro demais. Pensa que negócio todo. Depois de 2 dias, ligar lá em casa, foi: Senhor Cristóvão, você foi aprovado. Aleluia. Irmão, eu parece que estava flutuando, né? Na hora que o cara falou isso. Foi lá: tá vendo? Você falou que eu não ia passar. Amém. Eu vivo pela fé, rapaz. Não, não foi isso não, irmão. Não, às vezes dá vontade de você falar isso, mas não falei. Deu vontade de eu falar isso para a Josiane quando eu falei para ela: não, eu estou sentindo tal problema, eu não vou no médico. Ela: não, vamos no médico. Eu disse: não, não vou. Respeita a minha fé. Mas é interessante, irmãos, porque às vezes Deus fala com você, não fala com sua esposa ou com seu marido. Não é interessante essas coisas? Às vezes a forma de você estar seguro em algo que Deus falou para você vai mover você até... Chegou um ponto que a Josiane entendeu, disse: então tá bom, vamos orar. E a gente começou a orar, todo dia ela chegava, ela botava: e aí, como é que tá? Eu disse: está sumindo, meu precioso. Assim. A gente começou, irmão, a rir disso, dessas coisas. Eu ficava na cama dizendo: meu precioso, mas você não é daqui, você vai sumir logo, bye bye. E eu estava no ônibus, assim, segurava: rapaz, pensa um negócio desconfortante. Eu disse: você não vai ficar aqui muito tempo, lindão, fica aí, mas você não nasceu aí, você não é daí, você está aí de intrometido. E eu começava a fazer essas coisas, para quê? Para trazer essa realidade para dentro. Eu ia lá para no remo e dizia: você não é daqui. O ministro chamava lá: vem, quem está doente, vem aqui. Eu disse: eu não vou, porque eu já orei. Se eu for lá, minha oração não vai valer de nada. Então eu vou ficar com aquilo que eu já orei. Irmão, e isso era constante, você preservar aquilo que você tem orado. Então, se ainda não aconteceu, irmão, continue crendo. Vai acontecer milagres. Até que um dia eu acordei de manhã, levantei o braço, coloquei a mão, sumiu. Sumiu, não existe mais sinal de caroço. Irmão, mas o diabo, ele é esperto. A Josiane foi para um hospital e disse: amor,
Pensa o tanto de caroço que eu vi. Não, mas não é engraçado. Mas o negócio é porque o diabo, ele sabe, eu vim aqui comprar um negócio aqui, ó, tá. Eu vim aqui comprar um negócio aqui e saiu um rapaz e ele veio ao meu encontro, pensa com um negócio gigantão aqui, um caroço, uma espinha. Eu disse, eu olhei para mim, tá mais não, acabou. Sabe, o diabo ele sinaliza para você, meu irmão, você sinaliza com a palavra para ele. Ei, irmão, todo dia o diabo diz: ei, você não vai vencer. Mas isso já aconteceu lá. Eu já venci. Ei, o sintoma de doença apareceu. Ei, Cristo já me curou. Nós precisamos sinalizar para ele, irmão, também. Ele não é tão inteligente assim. Porque se ele fosse, ele dizia: ixi, esse aí já é curado. Nem vem com sintomas. E esse aí, o pai dele disse que ele já é próspero. Então um boleto não vai tirar mais a alegria dele, então eu vou parar com isso. Se essas coisas não nos alegrar, irmão, no reino de Deus, aonde está a nossa fé? Essas são as verdades da palavra de Deus. O que nós precisamos ser? Perseverantes. E nunca deixar que com essas verdades nós sejamos tão afligidos, que a gente vai olhar: pastor, cadê fulano? Rapaz, não sei, nunca mais veio no culto. O que aconteceu? Sabe, irmãos, nós precisamos estar de olho nisso. Sabe, eu fico, às vezes tem pessoas que vêm nos visitar aqui, das antigas, né? A gente olha: rapaz, quanto tempo, fulano, que fez por nós, como nos acrescentou. Às vezes mudam, vão para outras igrejas, mas às vezes não estão em igreja nenhuma, irmão. Sabe, nós precisamos ser vigilantes nisso também. Às vezes eu penso de falar para o pastor me colocar para ministrar só por causa da água de coco. Muito boa. Pastor, aquela água é santa, não bota aí para ministrar. Misericórdia. Mas essas sinalizações da palavra de Deus, meu irmão, sabe, ela precisa ter um lugar primordial na nossa vida, de preferência. Sabe isso que eu falei a respeito desse caroço que apareceu em mim, meu irmão? Pensa uma coisa diabólica, do nada, de um dia para o outro. Mas que ousadia! Irmão, pensa como Satanás ele é inteligente. Eu preservei a minha mente. Eu disse: rapaz, se eu for no médico, pensa o tanto de informação que eu vou ter. Então eu prefiro ficar com essa informação para mim, porque é muito mais fácil eu me convencer do que ter uma segunda opinião. E eu falava para Josiane: não compartilha com ninguém, eu estou tranquilo, está tudo certo. Porque, irmão, as pessoas não estão no mesmo nível de fé do que nós. Não estão, irmão. Sabe, eu não sei quem foi como é que ficou sabendo, as pessoas procura um médico, porque fulano não sei aonde, aí traz todo um relatório. Irmão, e você precisa respeitar o entendimento das pessoas. Você não precisa ser ignorante com elas. Sabe, mas nós estamos num nível maior de entendimento da palavra. Sabe, hoje, graças a Deus, irmãos, a gente pode falar: hoje não tem provisão, sabe, mas amanhã, irmão, aquela cesta ali, eu vou ter para compartilhar, eu vou ter para mim e vou compartilhar. Entendimento da palavra, entendimento daquilo que Deus diz que nós somos. Nós vamos suprir necessidade de outras pessoas.
Eu não vou falar isso muito alto não, mas você crê que nós somos capazes de dar carros? Às vezes a gente não tem carro, nem a gente tem, sabe, mas não é nós, é o poder da palavra de Deus através de nós, é o poder quando a gente compreende a palavra de Deus. Sabe, eu tinha uma bicicleta e eu ia para o serviço e eu aprendi, aí eu pegava, fechava o meu portão e dizia assim, olha, eu estou fechando a porta, o portão da minha garagem, onde vai ficar o meu carro, e isso há alguns anos atrás, e a gente, sabe, entra, isso funcionou lá atrás e funciona hoje também. Mas o negócio é porque as verdades que nós temos ouvido, às vezes parece que elas escapam de nós, mas funciona, viu? Funciona, meu irmão. A cura, o sintoma, ele pode estar no teu corpo, mas ele não fica lá, porque você está sendo assistido pela palavra de Deus. A capacidade do entendimento diante da palavra de Deus vai beneficiar você. Aleluia. Benefício, nós somos beneficiados pela palavra de Deus. Arraigados por ela, conhecereis a verdade, e a verdade vai me libertar. Você vai conhecer a liberdade que Deus permitir que Ele conheça, sabe, vai libertar a tua mente, teu coração, e você será bem sucedido nessa terra, meu irmão. Sabe, existe algo a ser feito com aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Sabe, mais uma vez, deixa eu te falar a respeito deste livro. A nossa mente, ela tem que estar firmada na palavra de Deus. Você tem que fazer alguma coisa, meu irmão. Você tem que colocar a tua mente voltada para a palavra de Deus. Situações contrárias vêm, lógico que vem. Até a Bíblia fala a respeito do dia mau. Mas uma vez que nós pegamos nossa mente e enchemos da palavra de Deus, sabe, quando esse dia mau chegar, ele vai dar com os burros na água, né, como o pessoal falava no interior. A porta vai estar fechada para isso, meu irmão, porque nós temos a palavra de Deus ao nosso respeito, ela está diante de nós. Então nós precisamos cada dia mais. O Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Jesus já levou sobre ele todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Se eu disser verdades, se eu disser, sabe, nós vamos pegando essas verdades, transmitindo para o nosso dia a dia. Sabe, meu irmão, o que tem de errado com nós? Fala assim, nada, está tudo feito, vai acontecer, muito mais do que aquilo que eu pedi, e do que aquilo que eu pensar, infinitamente mais, aleluia. Nós vamos estar no estacionamento grandão, meu irmão. Aleluia. Local para 2.500 pessoas. Aleluia. Ei, vamos assumir um compromisso de ser ousado, falar a respeito disso. Você vai querer o quê? Qual vai ser sua vaga, Mauro? A 23, a 11, a 12? Lá não vai ter 13. Passa só direto. Mas a compreensão da palavra de Deus vai nos trazer para esse mundo, o mundo da palavra que funciona, o mundo da palavra de Deus, a compreensão da palavra de Deus, o entendimento sobre a palavra de Deus. Ousar falar, meu irmão, vai acontecer, vai. Quem está fazendo o rema? Quem vai fazer o rema? Você pode ficar em pé? Quem vai fazer? Aleluia. Irmão, vocês que vão fazer o rema, vocês creem que será um divisor de água na vida de vocês? Quem crê? Aleluia. Aleluia. Quem já está com todas as parcelas pagas? Quem já está? Já está tudo pago?
tá? Então senta vocês, que as parcelas já estão todas pagas. Amém. Vocês que não estão com as parcelas todas pagas, o que é impossível para Deus fazer? Hoje é domingo, irmão, amanhã milagres podem acontecer. Sabe, os irmãos aqui, ó, já estão com as parcelas todas pagas. É um exemplo de milagre para nós. Nós estamos pisando no mesmo terreno da fé. Então vai acontecer com você também. Antes do final do rema, suas parcelas vão estar todas pagas. Amém? Antes de acabar o ano, suas parcelas vão estar todas pagas. Amém? Está feito. Vai acontecer. Vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer. E quem é ousado? Vai dizer: eu posso ser uma ferramenta para quitar um. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu falei Rico, o nome do meu filho é Rico, é Christopher Rico, tá? Para as pessoas mais novas, né? Eu não vou contar o testemunho porque, enfim. Mas eu disse assim: cara, tu não vai não fazer o segundo ano não? Ele disse: ah, pai, eu quero fazer. Eu creio que eu vou fazer. Aí o abençoado me perguntou: olha, já está pago o ano lá, o segundo ano do Rico, já está pago. Eu disse: é mesmo? A fé do Rico funciona. Ei, você pode ficar em pé? Aleluia. Glória a Deus. Agarrando-se às verdades ouvidas. Meu irmão, nós temos uma semana extraordinária. Vai ser a melhor semana da tua vida. Vai ser uma semana de promoções. Vai ser uma semana de milagres. Ei, o presente do Natal vai chegar. Ei, nós já tivemos a informação de manhã que 20 mil reais podem estar no teu caminho. Aleluia. Irmão, semana de milagres. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, Pai. Ah, Senhor, eles vão ser surpreendidos com a tua bondade essa semana. Pacotes de cura, Pai, chegando na casa deles. Ofício chegando, Pai, provisão, inéditas, milagres inéditos, Pai. Ah, Senhor, nós vamos ver testemunho, Pai, essa semana, daqui para o próximo domingo. Pessoas quitando suas contas, Pai. Resultados de exames que não vão dar em nada. Não vão dar em nada, Pai. Em nome de Jesus. Ei, Senhor, eu tenho uma certeza. Milagres inéditos, provisões, Pai. Pegando o teu povo de surpresa. Teu povo vai ser surpreendido, Pai. Por mais que eles estejam cheios da tua palavra, você é capaz de fazer mais. Ah, Senhor. Eles vão dizer, Pai: não, tá bom, não. Você merece mais. Mais. Assim como aquelas redes se romperam. Aleluia. Ei, Pai. Obrigado, Senhor. Cestos
cestos de oferta chegando para esta igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pix chegando, Pix chegando. Pix chegando, Pai, em nome de Jesus. Ei, Pai, esta obra foi instituída pelo Senhor. Então foi você que plantou, Pai. Então os frutos, Senhor, as provisões estão chegando neste lugar. Aleluia. Provisões, Pai, provisões. Aleluia. Chegando para esta igreja. Em nome de Jesus, provisões. Provisões, milagres. Pessoas, Pai, chegando com ofertas para esta igreja. Pessoas, essa semana, Pai, nós vamos provar isso, Pai, essa semana, Pai, em nome de Jesus. Você crê assim? Amém? Você crê que a tua semana vai ser totalmente diferente? Você crê? Amém? Você crê que vai ser uma semana totalmente fora do normal? Amém? Você crê nisso? Então sente crendo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, espera, tem mais. Aleluia. Glória a Deus. Essa questão de provisão, às vezes ela mexe com a gente, tanto na parte de você ter como você não ter. Às vezes quer te tirar daquilo que Deus disse que você é. Mas você sabe que isso é algo que parte do teu coração? A palavra de Deus, ela diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não é assim? Então existe uma recomendação celestial. Irmão, nós precisamos colocar força para isso. Como é que eu vou chamar a atenção de Deus? Através da minha fé. Né? E o que é uma expectativa? Estou com expectativa que vai acontecer. Vai ter pessoas salvas nos cultos. Vai ter pessoas batizadas no Espírito. Vai ter, irmão. Isso não vai ser um peso para mim e para você, não. Vai não. Pode ficar tranquilo. Vai ser com alegria. Tá? As pessoas estão chegando, meu irmão. Assim como a provisão está correndo atrás de você. Agora é uma coisa, nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, sentado no lugar certo, para que essa provisão chegue até nós. Provisão, milagres, sem medidas, nos atingindo de jeito. Glória a Deus.